Antes, meu boa noite aos participantes da roda, começando por José Veloso, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABMAC. José Veloso, muito obrigado pela disposição e boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês. Daniel Hittner, boa noite para você em Brasília. Thaís, querida, aqui ao meu lado no estúdio. Caio, igualmente, boa noite, Caio. A gente vai falar logo mais de anistia, mas nosso primeiro assunto é essa onda de protecionismo e como é que o Brasil está dentro dela. Isso tem enormes consequências para a nossa economia. Vamos lá, setores como automóveis, siderurgia, químicos estão querendo ou já obtiveram atendimento a pedidos de aumento de tarifas contra concorrentes estrangeiros. Confira na reportagem de Gabriela Prado. A produção é do nosso diretor em Brasília, a quem já dei meu boa noite hoje, Daniel Hittner. A associação que representa as indústrias químicas no Brasil, a ABQIM, quer o aumento das tarifas de importação de 63 produtos. A entidade afirma que há um surto de importações causado por políticas ativas de outros países que descarregam excedentes de produção a preço de custo, ou mesmo abaixo do custo de produção no mercado nacional. A declaração está em um documento apoiado por 4 federações estaduais da indústria e enviada ao vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Montadoras de veículos e fabricantes de pneus também pedem à Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, um aumento das tarifas de importação contra concorrentes estrangeiros. O que eles buscam é a mesma proteção que outros setores também conseguiram recentemente, todos com receio da concorrência das importações asiáticas. No caso dos carros, o Brasil se tornou um dos maiores mercados do mundo para os elétricos chineses, superando até mesmo a Rússia. Em julho, o governo aumentou a tarifa de importação dos elétricos para 28%, mudando uma política de tarifa zero que vinha desde 2015. Em abril, as usinas siderúrgicas conseguiram aumento da proteção para 11 produtos de aço. Já nesta segunda-feira, um relatório da Organização Mundial do Comércio afirma que as tarifas de importação tendem a atingir os mais pobres. Entre os motivos, os pesquisadores apontam que políticas restritivas costumam aumentar os preços domésticos com impacto maior sobre os trabalhadores de baixa renda. O relatório vem em um cenário de tendência mundial pelo aumento das barreiras comerciais. Donald Trump, que tenta voltar à Casa Branca, disse neste fim de semana que, se eleito, vai impor tarifa de 100% para países que se recusarem a fazer comércio em dólar. Uma forma de penalizar nações que tentam se envolver em comércios bilaterais sem utilizar a moeda americana. José Veloso, você representa um setor vital nesse debate. O setor de máquinas e equipamentos é vital na indústria da transformação. Esse debate passa por cima do setor que você representa. Como é que a gente vai sobreviver nesse ambiente? Mundialmente falando, o protecionismo está uma força avassaladora. A gente não vai conseguir escapar. Olha, o problema é muito sério mesmo, né? Vários países do mundo, principalmente os países que têm indústria forte, países mais desenvolvidos, estão com projetos de política industrial. Estados Unidos, Coreia, o Reino Unido, enfim, existe uma onda de protecionismo mundo afora. Aliado a isso, existe um problema que é a guerra comercial entre Estados Unidos e China. A China é o maior produtor de bens manufaturados do mundo e o principal mercado é os Estados Unidos. Quando interrompe a venda da China para os Estados Unidos, causa um problema muito sério mundo afora, porque aquele excedente de produtos chineses manufaturados, eles perdem o seu principal cliente e eles saem em busca de novos clientes mundo afora, que é o que a gente chama de desvio de comércio. O Brasil, ele vem sofrendo bastante, são vários os setores que vêm reclamando de um aumento de importação de produtos chineses. Aqui no Brasil, mesmo no meu setor, setor de máquinas, esse ano, a participação dos importados somente de janeiro até agora subiu de 35% para 40% do consumo brasileiro. Então, isso é um problema sério. No entanto, quando a gente... Já perdemos o contato com o Zé Veloso? Tá, caiu, a gente retomando, a gente volta a conversa com o Zé Veloso, que
nosso convidado hoje para discutir uma questão que consideramos essencial do ponto de vista da economia brasileira. Se essa é uma tendência da desglobalização e do recurso ao protecionismo, que é o que estamos vendo, sobretudo diante da guerra China e Estados Unidos, como é que o Brasil se considera. Enquanto eu estava falando aqui, a gente conseguiu recuperar a ligação com o Zé Veloso. Nós ouvimos você até o ponto em que você diz qual é a crescente participação do importado no consumo de máquinas do seu setor, de 35% para 40%. A última frase que pudemos ouvir de você, José Veloso, foi: isso é um problema muito sério. Você conseguiu concluir? Então, é um problema sério, porque quando a gente vai mexer com tarifas, você tem na indústria cadeias produtivas, né? Então, se você mexe no começo da cadeia, na matéria-prima, ou mexe no bem intermediário, isso vai causar um problema para quem está na frente, agregando mais valor. No nosso caso, nós somos indústria de alta e alta média tecnologia. Então, quando mexe a montante do nosso setor, aquele problema de custo Brasil que todos enfrentam aqui, ele se agrava ainda mais. Por isso que a gente entende que esse é um tema que tem que ser debatido de forma técnica, utilizando mecanismos de defesa comercial como antidumping e antissubsídio. É isso. Olha, eu hoje estava olhando os dados da balança comercial brasileira, que vem perdendo força por dois motivos principais. O primeiro deles é porque os preços das commodities estão caindo. Então, os ganhos das exportações brasileiras estão diminuindo. A safra brasileira perdeu por vários motivos, pela seca, por questões pontuais, por queimadas e tudo mais. Mas, de qualquer forma, a balança comercial brasileira, que foi recordista de todos os aspectos no ano passado, esse ano vai ter uma coisa menor. Por causa desses elementos, mas também porque a importação está crescendo mais de 2 vezes acima das exportações. A gente está com uma atividade econômica superaquecida, então é natural que isso aconteça. E tem um outro dado também da Secretaria de Comércio Exterior que mostra o que está acontecendo com os preços das importações. É claro que com as commodities caindo, o Brasil é um importador de commodities, os preços em geral estão caindo, mas os preços, especialmente vindos de produtos da China, estão caindo muito mais do que aqueles de mercados maduros e parceiros comerciais do Brasil. Eles estão descarregando? Eles estão desovando, e aí não é só no Brasil, mas é no mundo todo, eles estão desovando aquilo que eles não conseguem, inclusive, absorver internamente, eles estão desovando para o resto do mundo. Daniel, o que o governo vai fazer? Olha, William, tem um economista sul-coreano, professor da Universidade de Cambridge, chamado Ha Jung-chang, que escreveu no início dos anos 2000 um livro muito celebrado entre desenvolvimentistas chamado Chutando a Escada. Esse livro lembrava o seguinte, que Estados Unidos, Reino Unido, boa parte da Europa Ocidental subiram ao topo das relações econômicas internacionais usando estratégias protecionistas, desenvolvimentistas e chegando lá, uma vez chegando lá, o que fizeram? Derrubaram a escada para que outros não conseguissem chegar usando os mesmos mecanismos. O Brasil não tem tradicionalmente o que se chama em comércio exterior de picos tarifários. O Brasil tem uma tarifa média alta, muito alta, aliás, de 35% para produtos industriais, mas não tem esses picos tarifários, que é, por exemplo, o que o Japão aplica para o arroz, o que os Estados Unidos aplicam para um ou outro produto, o que a União Europeia aplica para produtos do agronegócio. E aí o que acontece? A gente está vivendo num momento das relações internacionais em que houve uma retomada de políticas industriais, claramente de concessão de subsídios, em que a Organização Mundial do Comércio não está funcionando. Diante desse quadro e com a China desaquecendo, você tem uma sobra de produtos chineses industriais em diversos setores e aí Estados Unidos e União Europeia, como estão respondendo a isso, estão aumentando tarifas. O governo brasileiro acha que é de uma grande ingenuidade ficar parado sem responder. Você soma isso a uma visão que já é desenvolvimentista, que já é de que nós seremos ingênuos com quem chutou a escada se não respondermos da mesma forma, e você tem um prato ali para aumento de tarifas de forma geral. Nós vamos ter agora o que, Caio? Uma nova política industrial baseada totalmente no fechamento? William, hoje o Mercosul está negociando 8 acordos
e que este governo atual parou a negociação, né? Tem Canadá, Coreia do Sul, Indonésia, Vietnã, União Europeia, que é o mais conhecido de todos, e o Líbano, né? Justamente porque há uma interpretação do MDIC, do Palácio do Planalto, de que tem um mundo muito mais protecionista e que é preciso seguir a mesma linha. Sem falar, William, que o atual governo ele é muito mais... Eu tenho essa impressão que ele é muito mais suscetível às demandas industriais, às demandas do PIB, às demandas de grupos econômicos, né? Haja vista que há 10 anos a gente estava falando aqui, tentando pôr de pé, 10 anos, 15 anos, o tal dos campeões nacionais também, né? Então tem uma aliança muito forte de setores da economia com o governo e com este governo especificamente. Então tende isso a recrudescer. Eu só queria colocar que quando, no governo Trump, quando houve o aumento do protecionismo americano, foi justamente também, por outro lado, que o agro conseguiu invadir a Ásia, né? Com as commodities brasileiras, né? Quando os Estados Unidos se fechou nas tarifas, né, das commodities do agronegócio brasileiro, que o Brasil conseguiu vender mais seus produtos, né, para a Ásia e para a China. Verdade, aconteceu isso mesmo. Não, aconteceu isso mesmo. O Brasil conseguiu se aproveitar de várias formas, tanto no agronegócio... Então, mas agora nós estamos com um problema sério de competitividade da indústria. Exatamente. Que condições a gente tem de competir, José Veloso? Olha, quando você aumenta a tarifa de um bem que é meu insumo, seja ele um bem intermediário ou uma matéria-prima, você está piorando a competitividade do bem final. E quem fabrica insumo, ele vive de vender para quem compra o bem final. O Brasil não exporta muitos bens manufaturados, né? Então, quer dizer, o Brasil precisa também do mercado brasileiro. Então, veja, se eu aumento no começo da cadeia e perco a competitividade no fim da cadeia, quem está lá no meio, no começo, e, aspas, foi protegido, ele pode perder o seu cliente, né? Então, em vez de eu importar uma matéria-prima, eu vou importar já o produto acabado, né? Então, isso tem que tomar muito cuidado. Eu não quero dizer aqui que nós não temos que defender quando há problemas comerciais, como está havendo hoje no mundo. Por isso que a investigação ela tem que ser técnica. Então, existem vários dispositivos no arcabouço legal aqui do Mercosul para você identificar se está havendo dano ou não. E se o país de origem, se é um país que está causando dano, você tem um processo chamado de subsídio contra o país. Quando é uma empresa de um determinado país, é o antidumping. As duas coisas são parecidas, porém o subsídio é quando é um país. O que é complicado é simplesmente, se eu, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, imaginamos que eu estou importando um produto com preço muito baixo da China. Aí eu aumento a tarifa de importação. Ora, aquele mesmo produto que eu importar dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, da Coreia, que não estão fazendo a mesma coisa, ele também vai aumentar. Não é só da China. Então, esse processo é um processo que ele tem que ser investigado. Nós não podemos aceitar, como nenhum país do mundo aceita, o dumping ou o subsídio. Nós temos que proteger nossa economia, mas com critério técnico e contra o país e contra a empresa que está causando dano, e não de uma forma generalizada. O Daniel está me pedindo a palavra, Daniel. William, a gente não pode desconsiderar o fato de que, no plano comercial, a gente está vivendo um dos momentos mais desafiadores das últimas décadas, e bota décadas aí. A gente teve, desde a criação do que era o embrião da OMC, o GATT, ali no sistema de Bretton Woods, 7 ou 8 rodadas de liberalização comercial, e a última foi a rodada Doha, lançada em 2001. Muito bem, ela acabou na prática, sem que ninguém tivesse decretado de verdade o seu fim. E desde então, o mundo não está para novas aberturas comerciais. É verdade que o fechamento tende a empobrecer todo mundo, mas muito provavelmente empobrece mais aquele que é ingênuo no meio de uma arena de leões ali, em que todo mundo está mostrando seus dentes.
E a situação é tão dramática que hoje, por exemplo, a gente noticiava essa questão do fechamento de 2 unidades produtivas de produtos químicos aqui no Brasil, que são as únicas unidades da América Latina, para você ter uma ideia. E ali o que está em jogo é um reflexo da guerra na Ucrânia. Porque o que acontece? Quando você tem a aplicação de sanções ao petróleo e ao gás russo, quem não está aplicando as sanções, que é notadamente a Ásia, ali, China e Índia, compra esse gás com grandes descontos. Esse gás serve como insumo para os produtos químicos e aí a China e a Índia pegam esses produtos químicos e jogam em mercados como o mercado brasileiro com descontos de tal forma que colocam lona abaixo a indústria nacional. Então é um mundo de extraordinária complexidade que acho que a gente não viveu definitivamente nas últimas décadas. Não, tem uma provocação tua forte aí ao Zé Veloso quando você usa a palavra os ingênuos são punidos numa situação como essa. Nós estamos sendo ingênuos ou espertos nesse mundo, Zé Veloso? Não, nós não podemos ser ingênuos, é o que eu falei. Quer dizer, se está havendo um dano e existe um nexo causal do exportador para o Brasil, que está vendendo abaixo do custo, e isso está causando um dano aqui, isso tem que ser investigado e tem que ser mexido na tarifa, mas não de forma indiscriminada, né? Não pode pegar, por exemplo, eu aumento uma tarifa e qualquer outro país que venha o produto vai ter esse problema. Existe uma questão também importante, o Daniel lembrou muito bem esse livro, foi um livro muito discutido na época que foi lançado, Chutando a Escada, e ali se defende, o economista coreano, ele defende escalada tarifária, né? Os países desenvolvidos, que se desenvolveram, que tiveram sua indústria desenvolvida, principalmente o Reino Unido, lá há mais de 100 anos atrás, eles criaram a escalada tarifária. O que é? É uma proteção, a proteção vai aumentando conforme você vai aumentando o valor agregado numa cadeia produtiva, né? Então, vamos pegar o caso enfim, uma matéria-prima, ela teria uma proteção menor do que o bem intermediário, o próximo bem intermediário e menor que o bem final. Isso faria com que você... Hoje a gente não tem sorte com a conexão de José Veloso, justamente quando ele ia concluir como é que o Brasil se dá nesse mundo no qual quem se deu bem disse, eu me dei bem, os próximos agora... voltou, Zé Veloso. Temos a sua internet, acho que você estava concluindo a respeito do livro, que nos ensina, digamos, com experiência daqueles que se deram bem, como é que eu faço para me dar bem e os outros não? Eu estou num hotel aqui em Belo Horizonte, a internet aqui não é muito boa. Mas é o seguinte, conforme você vai agregando valor na cadeia produtiva, esses países que se industrializaram, eles foram aumentando a proteção, como uma forma de incentivar a agregar valor dentro do seu próprio país. Isso a gente chama de escalada tarifária. Isso o Brasil não tem. Não é que o Brasil não tem, o Mercosul não tem. Nós temos que lembrar que nós não temos uma tarifa brasileira, nós temos a tarifa do Mercosul, né? A TEC do Mercosul. E a nossa TEC, ela é disfuncional. Então, em muitos casos, uma matéria-prima tem uma proteção maior do que um produto acabado. Em vários casos acontece isso. Então, o Brasil poderia adotar, na sua pergunta da questão de não sermos inocentes, né, ingênuos, a escalada tarifária, mas isso teríamos que convencer os nossos parceiros do Mercosul, que não tem indústria. Thaís, para encerrar. Eu quero só encerrar. A gente está falando frequentemente que o Brasil está correndo um sério risco de ficar velho antes de ficar rico, né? Eu acho que com o comércio exterior tem uma analogia parecida, porque o Brasil ficou extremamente fechado enquanto o mundo inteiro estava bombando, ficando aberto, e a globalização pegou, e o Brasil não participou das cadeias globais de valor, ficou fechado, ficou grudado no Mercosul sem avançar, e agora que o mundo inteiro está se fechando, a gente está sendo ingênuo de se proteger ainda mais, ou menos. Zé Veloso, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABMAC, obrigado pela disposição de participar da nossa roda. Boa noite, Zé Veloso. Obrigado, boa noite. Peço desculpas pela internet aqui. Não, a gente que agradece.